Com certeza. E, inclusive, a gente vai encontrar, como você mesmo falou, alguns relatos que foram escritos justamente ali na época asmoneia, né? Ali com os macabeus. Eu não sei se eu coloquei aí, mas foi justamente nesse livro, né? As Origens da Torá, eu também tenho ele, só que em PDF. Dos livros que você apresentou aí, eu só não tenho, eu tenho, mas nunca li, os que estão em inglês, mas eu tenho na biblioteca que eu estou no grupo da Érica, né, de arqueologia, Excelente. e acaba que esses livros estão lá. Só que eu tenho ainda dificuldade para colocar para traduzir essas coisas, eu só tenho no celular. Quem sabe mais daqui mais uns dias, e o meu financeiro der uma melhorada, eu posso comprar aí um notebook, ou até mesmo um computador. Mas, por enquanto, aquele outro livro que você falou lá, que é sobre o Oriente Antigo e o Antigo Testamento, eu tenho esse livro, só que eu emprestei ele e agora eu vou ter que ir atrás, porque eu também tenho ele em PDF, mas eu também tenho ele físico. Ele foi o primeiro livro que eu li, depois a Bíblia Desenterrada, e aí, entre outros livros que eu tenho aqui, né? E sempre a gente está relendo, olhando algumas situações, ainda mais agora que eu ganhei este canal, né? Inclusive, eu esqueci de falar o nome do canal, né? O meu canal é Teologia Reflexiva e História. Esse é o nome do meu canal. Um canal Bom, cristão que eu bom, ganhei, bom, bom. com 4.000 inscritos. E o mais bacana de tudo isso é que eu estou com um mês com esse canal, já Opa. fiz uma live, Ah, já fiz vários vídeos, e os cristãos que estão ali não saíram do canal, muito pelo contrário. E dentro de 31 dias aí, já aumentou mais de 500 inscritos. E aí eu estou aprendendo a mexer com essas ferramentas claro, aí, como conhecimento. eu falei no começo, que a galera está me ensinando. E a tendência é só melhorar daqui para frente, a qualidade. Eu ainda gaguejo um pouco, mas vai melhorar aí, né, em tudo. É isso. Nada, tá perfeito. Ô, Flávio, não foram nem 500 mil, Flávio. A estimativa seria em torno de 2 milhões de pessoas, a 2 milhões e meio de pessoas. Essa era a estimativa. Porque em números, só de soldados ou pessoas em idade militar, são mais de 600 mil. Aí, se você botar mulher, criança e idoso, vai para 2 milhões e meio de pessoas, o que corresponderia, só isso aí, a época, se tivesse acontecido, a 2/3, provavelmente, da população do Império Egípcio. Ainda tem isso também, né? Seria um outro problema grande. E uma outra questão também, né, que a galera também não sabe, que é omitido aí do público cristão, né, essa informação, é que Canaã era quintal do Egito, né? O Egito era um império que ia da África até lá parte da Mesopotâmia. Era um império durante 300 anos. Não são 300 dias, nem 300 meses. Foram 300 anos de dominação egípcia no território do antigo Israel. Tá bom? Isso aí, meu amigo, com carta para evidenciar, carta dos reis vassalos de Canaã para os faraós do Egito, não somente no período Amarna. O período Amarna é o que mais tem cartas. Período de Akhenaton, período da dinastia Amarna. O que mais tem carta, beleza? E justamente também no período Amarna, e tornaria inviável mais ainda o êxodo. No período Amarna, tá bom? Então, século XV. Pô, Tutmés III, esquece. Rei guerreiro conquistador, todas as batalhas dele, perdão, todas não, quase todas documentadas, tanto na área da egiptologia, quanto de quem faz arqueologia da região do Levante, do Antigo Oriente Próximo. Então, assim, ele fazia cidades de Canaã de apoio logístico, fortes egípcios escavados em Canaã, rotas que passavam por Canaã, mas marginando ela por fora, né? Que era uma região de semiárido, quase o Canaã inteiro. Então, assim, influência política, influência social, influência religiosa, influência militar. Então, assim, e isso, se você perguntar a qualquer pessoa aí da igreja, eles não sabem disso. Eles não sabem, meu amigo.
Não sabem disso. Então, do século XV até o século XII, precisamente ali, não tem conversa. O Egito dominava Canaã. A galera mandava grão para o faraó, mandava carta. Funcionários egípcios trabalhando em Canaã, funcionários que foram enterrados lá, que constituíram coisas lá. Então, assim, a arqueologia disso aí borbulha. Mas engraçado que, não queria falar nomes aqui, mas é engraçado que o Rodrigo Silva ele não toca nesse assunto. Eu nunca vi, eu não estou fazendo uma crítica a ele, eu estou fazendo uma constatação de que eu nunca vi. Né? Não estou dando crítica, não estou refutando ninguém. Mas desde os meus tempos de infância, que eu vejo o Rodrigo Silva aí, adolescência, eu nunca vi o Rodrigo Silva falar da dominação egípcia em Canaã. Uma coisa muito bem atestada, muito, mas muito evidenciada, com muito documento em vários períodos da história, documentos tanto cananeus quanto egípcios, porque, volto a dizer, os reis cananeus, vassalos, escreviam para o faraó. Ou seja, as tabuletas existem, as cartas existem. E eu nunca vi ele falar sobre isso. As incursões foram mais de 10 faraós que fizeram incursões em Canaã, de passagem, passando por Canaã, dizendo que ia passar, mandando carta para vassalos, faça preparativo para mim, que eu vou passar aí, não sei o quê, pedindo apoio logístico, material. Eu fico assim, chocado de ser tão rico essa informação, ter tanta coisa, e ele, como arqueólogo, ele nunca falou sobre isso. Quer falar que houve êxodo, né? Igual ele fala, não, nós temos indícios do êxodo. Não tem nada, não tem indício, tem evidência, não tem nada. Isso me espanta. Isso quando eu comecei a ler muito sobre arqueologia, e eu vi tanto de evidência, eu fiquei assustado. Eu falei, mas por que não tem como ter existido o êxodo, né? Porque justamente o êxodo teria que ter acontecido entre o século XV e o século XII. Não teve êxodo, porque não tinha como ter êxodo, não tinha como. Tudo aquilo ali era guarnecido. Na própria Península do Sinai, haviam várias minas, né? Que o pessoal trabalhava lá nas minas da Península do Sinai. Tem o templo de Serabit ou Cadim. Na Península do Sinai havia um templo, o templo está lá escavado. Serabit ou Cadim, o templo egípcio. Tinha uma rota que passava pelo Sinai. Ou seja, tem até um livro muito legal, né? A Rota do Êxodo. Então, ou seja, o cara escreve um livro para mostrar, não, a rota que os israelitas seguiram era a melhor rota, mas era a rota que já existia. Que era guarnecida, monitorada. E a rota do êxodo, a rota do que êxodo, do que, cara? A rota fictícia que eles disseram que passaram, que a rota existia e ela era guarnecida. Cara, então assim, eu fico chocado como que esse assunto ele é omitido do público cristão, né? Aliás, a Rota do Êxodo é um bom livro, tá? E logo na abertura do livro, A Rota do Êxodo, ele fala que ele se propõe a falar da rota. Ele não quer falar se houve um êxodo ou não. Ele apresenta, né, acadêmicos que falam que o êxodo não existiu, ele apresenta acadêmicos que dizem o do porquê que o êxodo pode ter existido, ele apresenta acadêmicos... Eu gostei do livro dele, João Rinaldo, porque logo no início ele apresenta acadêmicos que falam da leitura simbólica do êxodo, e aí ele fala, eu vou falar da rota. Então, que é até uma tese, né, de doutorado que virou livro. E muita gente, cristão, pega esse livro, A Rota do Êxodo, para dizer, tá vendo? Ó, a rota é comprovada. A rota, cidadão, a rota é comprovada. Ela já existia. Era do Egito, pô. A rota, os caras usavam para um monte de coisa. Não passou um povo hebreu por aquela rota, é porque hebreu não existiu, não existe nome em lugar nenhum. E 2 milhões de pessoas, 40 anos peregrinando, e não existe uma evidência de nada. Nem os sítios escavados, né? A densidade demográfica, o auge, o apogeu, está até no livro, né? A Bíblia, a Arqueologia, a História de Israel e de Judá. Um apogeu ali, por exemplo, só de Judá, foi 45 mil pessoas, contando com as terras altas. Isso aí na Idade do Bronze ali, depois vai adentrar o período da monarquia,
vai entrar o século 8. Isso aí, João. Aí a população vai se desenvolver, a população vai crescer. Mas antes disso aí, o auge, bombando, sítio escavado, 45 mil pessoas, espalhados ainda, contando com as terras altas, hein? Contando com as terras altas. Então, os dados demográficos, ele mostra até o Israel Finkelstein no livro dele, A Bíblia Desenterrada, do cara que fez a pesquisa de solo, o cara que pesquisou o solo, para mostrar se teve realmente muita agricultura no solo. Não teve. Então, aquela nação, a potência de milhares de pessoas, não teve. A agricultura não tem traço de agricultura em várias partes do chão. Ninguém arou aquela. Até porque Judá era horrível de se arar, de se praticar agricultura, aquilo era horroroso, era um deserto danado. Lugar bom era Israel Norte. E o Sul vive malhando o norte da Bíblia, né? O Sul vive metendo pau no Israel Norte, quando a riqueza, o ouro, a prata, a tecnologia, o refino, o desenvolvimento da escrita, da língua, de tudo, estava mais adiantado em Israel Norte. Então, alguém no Sul tinha muita inveja de quem morava no Norte. Mas vai lá, João, mete bronca aí. Pode continuar aí, meu amigo.